Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Vamos rumo a 1000 inscritos. Gente, hoje eu tô aqui para falar a respeito de final de ano. Eu sei que tem muita gente que se empolga no final do ano, acredita que com o ano novo vem uma vida nova, mas eu tô aqui para lembrar vocês que a gente só vai ter uma vida nova se a gente agir, né? Então, muitas vezes a gente cria aquela expectativa de que o ano 2026 vai ser um ano incrível, maravilhoso. E é muito importante que a gente profetize, tá? A gente tem que profetizar coisas boas pro nosso ano, sim. A gente tem que profetizar que vai ser um ano bom, que vai ser um ano de amor, alegria e paz. Mas a gente não tem que só orar e profetizar, a gente também tem que agir, né? Porque a nossa vida não vai mudar de uma hora para outra sem a gente fazer alguma coisa, né? Se a gente ficar só de braços cruzados, parado, nada vai acontecer na nossa vida, né? Então, às vezes, para 2026 você quer um relacionamento e você fica pensando, vou esperar Deus aparecer a pessoa certa para mim, né? Deus, eu vou ficar sentada no meu cantinho, na minha casa, não vou sair, não vou conhecer ninguém, não vou falar com ninguém. Eu vou esperar que magicamente Deus traga a pessoa certa para mim. Sabe quando é que isso vai acontecer na sua vida? Nunca, nunca, porque você precisa agir. Então, sim, ore pela pessoa certa vir na sua vida no ano 2026. Entregue a Deus todos os seus planos, né? A Bíblia diz isso. Entregue a Deus os seus planos e eles darão certo. Então, é muito importante, sim, que você entregue seus planos a Deus. Mas é também importante que você haja. Então, se você é uma pessoa solteira e quer ter um relacionamento em 2026, saia de casa, vá à igreja, vá nos encontros sociais. Enfim, faça alguma coisa. Porque ficar parado esperando que a pessoa certa vai vir na sua vida, não vai, tá? Mesma coisa, né, gente, em relação aos estudos. Você quer entrar naquela faculdade, você quer ter aquele emprego, você precisa se esforçar. A Bíblia vai dizer que aqueles que se esforçam se apoderam do reino. E não só do reino de Deus, né? Mas em tudo na nossa vida. Se a gente deseja, gente, conquistar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa se esforçar. E também, depois de falar sobre isso aqui com vocês, eu tô aqui também para falar a respeito de fim de ano daquelas pessoas que se sentem muito mal no fim do ano. E eu quero dizer a vocês que eu entendo essa sensação, tá? É uma sensação, às vezes, que dá de tipo assim, eu queria que esse ano 2025 eu tivesse feito mais coisa e eu não consegui fazer. Mas, gente, eu vi uma frase que eu acho que reflete sobre a vida de muita gente, faz muito sentido. Que diz assim: tudo bem se pra você o ano 2025 foi só sobreviver. Sim, a gente às vezes só sobrevive em um ano. A gente queria dar o nosso melhor, a gente queria poder fazer mais naquele ano, mas tudo que a gente pode fazer é sobreviver. Às vezes você passou por um ano, foi um ano difícil, foi um ano de perdas, foi um ano que realmente você tinha muitas metas, muito projeto, muitas coisas, mas aquilo não se concretizou e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Porque a gente tem outro ano aí, a gente tem muito tempo ainda, né, se Deus nos permitir, pra gente realizar as coisas. Então, calma, calma, tá? Muitas pessoas se apegam também à questão do etarismo, né? Eu já tenho 30 anos, não conquistei uma casa, um carro, um relacionamento, como se a gente estivesse vendo uma corrida, competindo para quem é que chega mais rápido, quem é que conquista mais coisas. E eu acho que a rede social, gente, trouxe muito essa coisa da gente, tem que ir muito rápido, a gente tem que acelerar as coisas. E a gente esquece que a gente não precisa correr, sabe? A gente tá correndo contra quem? Competindo com quem? Com o quê? A gente não precisa, sabe, tá nessa corrida de ratos, nessa corrida de, eu preciso ter um relacionamento logo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso só faz gerar ansiedade no seu coração, sabe? Então descansa. Entrega seus planos ao Senhor. Se você é uma pessoa que tem 30 anos ou mais, né? Às vezes você tem até mais de 30 anos, você não precisa, sabe, ficar com essa frustração de, na minha idade eu já devia ter conquistado isso e aquilo. Gente, é a pior coisa. A pior coisa é, por exemplo, se você quer muito um relacionamento, você acha que tá tarde pra você, a pior coisa é você estar no relacionamento errado. Mesma coisa o emprego. É ruim você estar num emprego que lhe desvaloriza, um emprego que adoece sua saúde, sabe? Acaba com sua mente, adoece sua saúde, você se sente sem saúde, acaba com sua saúde mental. Então, assim, do que adianta, sabe, você ter algo na sua vida, mas esse algo não ser pra você. Então, às vezes, o que é de Deus não chegou na sua vida porque as coisas que você talvez quer na sua vida não são pra você, entendeu? E essas coisas vão chegar pra você quando você estiver pronto. Quando estiver pronto, aí Deus vai dizer, não, toma esse emprego, toma essa pessoa, sabe? Então, calma lá, tá? Então, muita gente às vezes olha pelo ano que se passou e fica se sentindo mal porque não concretizou as metas do final do começo do ano, né? Porque sempre no começo do ano a gente bota meta, eu vou
começar a academia e ir até o final do ano, né? Não é começar a academia no primeiro mês já parar, ou até no máximo de fevereiro e parar. Eu vou me alimentar melhor, vou dormir melhor, vou sair mais para aquelas pessoas que ficam muito tempo em casa, né? Vou socializar mais, vou me esforçar, vou me dedicar nos estudos. Então, assim, muitas vezes chega o final do ano, você fica pensando, ai... Enfim, isso abala a autoconfiança. Por isso que eu digo, gente, se vocês realmente colocaram meta na vida de vocês, faça o possível para seguir. Porque quando você bota uma meta e você não cumpre, você perde a confiança em você mesmo. Você acredita que você não é capaz de cumprir aquela meta. E você é capaz sim, eu tô aqui pra dizer isso a você. Você é capaz sim de cumprir as metas que você colocou pra você fazer no ano. Mas você precisa se esforçar, tá bom? Pra você começar cada vez mais a criar confiança em si mesmo. E outra coisa também, gente, que eu tenho aqui pra dizer pra vocês, é que eu acredito, tá, que muitas pessoas também se sentem mal no fim de ano porque às vezes a família mora longe, a família às vezes não se importa muito com você, sabe? Então acaba gerando uma melancolia no final do ano. Então, o que era pra ser alegre, o que era pra ser divertido acaba sendo muito problemático, tá? Existem pessoas muito tóxicas, muito abusivas, né? Principalmente parente, que acontece muito infelizmente, que se aproxima da gente nessa época e a gente se sente obrigado a estar perto, porque é final de ano, afinal, tá todo mundo ali perto, tá todo mundo confraternizando, então você se sente na obrigação de estar nesse ambiente. E não, gente, eu tô aqui pra dizer a você que você não é obrigado a estar num ambiente que te faça mal, num ambiente tóxico, num ambiente abusivo, num ambiente onde você vê que você não está sendo, assim, querido no ambiente, né? Você está sendo suportado ou suportado. É horrível você estar num ambiente que você sente que você não é querido naquele ambiente. Você está ali porque, você é parente, você meio que faz parte da família, então as pessoas meio que aturam você. Ou chamam você para confraternizar, para festejar, simplesmente ali, né, para uma ceia, enfim, para festejar de alguma forma, por educação. Faz simplesmente um convite por educação, mas não porque queriam você de fato ali. Então, se isso acontece com você, saiba que você pode tirar esse peso das suas costas. Se você sente que você não é querido num lugar, só estão te chamando por obrigação, não vá nesse lugar, sabe? Eu acho que a gente não tem que estar num lugar onde a gente é aturado. A gente tem que estar num lugar onde a gente é amado e que a gente realmente sinta o amor das pessoas. Porque, gente, é muito ruim a sensação de você estar no lugar sabendo, eita, essas pessoas só me chamaram por educação. Essas pessoas não fazem questão da minha presença. Isso é muito chato, sabe? Então, de fato, celebre com quem quer celebrar com você, divida momentos, compartilhe momentos com pessoas que também querem compartilhar momentos com você, tá? Então, assim, muitas vezes é um ano assim que você se sente dessa forma, tá? Então, eu tô aqui pra falar a respeito de final de ano para essas pessoas, para quem tem uma família amorosa, quem vai passar às vezes com amigos que a considera como irmãos, né? Porque a Bíblia vai dizer que existem amigos mais chegados que irmãos. Então, se você tem amigos que você considera sua família, então que você tenha um ótimo final de ano, né? Que você aproveite esse final de ano aí com essas pessoas, que você possa refletir pelo ano que passou, fazer suas metas pro ano que vem. Mas eu tô aqui pra acalmar o coração de que não tem isso, sabe? Que não tem uma família, que não tem um amigo pra conversar, pra desabafar, pra contar o que aconteceu no ano, que se sentiu sozinho nesse ano. Talvez você passou por muitas dores e você teve que lidar com tudo só. Deus foi o seu único amigo. E eu tô aqui pra dizer a vocês que Deus é tudo que a gente precisa, tá? Às vezes a gente acredita que pra gente se sentir melhor a gente precisa estar cercado por pessoas. E não, entendeu? A gente precisa estar cercado por Deus, né? Pela uma atmosfera espiritual boa, saudável. E a gente tem que estar cercado, na verdade, de pessoas boas. Então, não necessariamente grandes quantidades de pessoas, mas pessoas verdadeiras, pessoas que de fato gostam da gente. E no fundo, a gente sabe quando alguém gosta da gente de fato, né? Muitas vezes a gente tenta se convencer, aquela pessoa gosta de mim, mesmo quando a gente sabe que não gosta, a gente tenta se convencer, porque às vezes é mais fácil a gente se convencer que uma pessoa gosta da gente e celebrar com ela do que a gente encarar a verdade de que a gente simplesmente é aturado. Dói, né? O sentimento de rejeição, o sentimento de abandono, o sentimento de não ser bem querido, dói. Porém, gente, esse é um sentimento que Deus passou. Jesus foi rejeitado, inclusive pelos seus, inclusive pelos da sua casa. O pessoal de Nazaré não acreditou nele, ele não conseguiu fazer nenhum milagre em Nazaré justamente porque os seus o rejeitaram. Então eu tô aqui para dizer para vocês que não pensem dessa forma, sabe? Não pensem em ir para baixo, eu vou passar mais um ano só, e aí quando é que isso vai mudar e tudo mais. Deus é o seu melhor amigo.
Mas se eu posso dar um conselho verdadeiramente para vocês, não fiquem sozinhos mesmo não esse ano. Vão para a igreja, sabe? Vão buscar a Deus, vão buscar a presença de Deus. Pede pro pastor orar por você se você tem sentimentos conflitantes, angústia no seu coração. Chega pro pastor, eu sei que às vezes dá uma vergonhazinha, né? A gente chegar pro pastor e abrir nosso coração, mas é a melhor coisa que a gente pode fazer, sabe? Falar com um líder espiritual, alguém que a gente vê que é de fato comprometido com Deus, porque essa pessoa tem uma comunhão com Deus, sabe? E assim, é importante que você ore a sós com Deus, né? Entre no seu quarto, feche a sua porta. Jesus deu essa orientação para nós, mas é importante também que você tenha contato com a liderança espiritual, principalmente se você vê que você está passando por um problema espiritual que você não está conseguindo lidar só. E assim, uma coisa que eu aprendi é que a gente nem tudo precisa lidar sozinho, sabe? Sozinha. Às vezes a gente se sente sozinho numa situação e a gente pensa, eu consigo dar conta disso sozinho, eu nem vou levar isso pra ninguém, vou guardar esse sentimento comigo. Mas existem momentos que a gente precisa sim compartilhar. Então chega para um pastor, chega para uma autoridade espiritual, pede para orar por você, sabe? Pede um conselho. Muitas vezes aquele conselho que pode destravar a sua vida, pode modificar os seus caminhos. É aquele líder espiritual, né? Um pastor, ele vai conseguir dizer para você aquilo que exatamente você precisa ouvir, aquilo que de fato vai expandir a sua consciência, abrir a sua visão espiritual. Então é muito importante que a gente peça a palavra de sabedoria, né? A Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria, em Provérbios vai dizer isso. Então a gente precisa, para começar bem também o ano 2026, pedir bastante conselho. Mesmo que você seja uma pessoa que já busca a Deus, que já se considera uma pessoa madura espiritualmente, emocionalmente e tudo mais, é sempre importante que a gente busque conselhos, que a gente esteja próximo, né, de pessoas que tenham uma experiência de vida, com pessoas que já passaram por muitas situações na vida e que vão saber te direcionar ao melhor caminho. Muitas vezes o problema que você está passando, o líder espiritual já passou por aquele caminho, ele sabe dizer qual o caminho que você tem que trilhar para você ir mais longe nos seus objetivos. Então, assim, eu espero muito, né, que esse ano de 2026 sejam para vocês um ano abençoado, tá? Então, peça para que Deus abençoe todos os planos de vocês, que tudo dará certo. Eu sei que não é fácil passar uma virada do ano sozinho, para você que, olha, eu não tô me sentindo animado para passar a virada do ano na igreja, eu não tô me sentindo com forças, né? Porque muitas vezes a gente até quer ir para a igreja, louvar a Deus, enfim, estar ali com os irmãos, e a gente não tem forças para isso, né? Devido a alguma situação difícil que a gente passa no final do ano. Mas bota uma oração, sabe, em casa, um vídeo de oração, um vídeo de pregação, louvores, isso recarrega tanto a gente espiritualmente. Não negligencie a sua vida espiritual. Se você costuma ficar melancólico no final do ano, não negligencie a vida espiritual de vocês, tá? Orem a Deus, nem que seja 5 minutinhos, gente. 5 minutinhos é melhor do que nada, sabe? Às vezes você pensa assim, eu vou orar só por 5 minutos, mas 5 minutos é melhor que nada, sabe? Você está ali mantendo sua conexão com Deus e isso é muito importante. Então orem, botem louvores, convide alguém para orar por você, algum amigo, nem que seja se não tiver um amigo perto, à distância, sabe? Se você conhece alguém à distância, que tem uma intimidade com o Senhor, que seja alguém de Deus mesmo, e você sente que essa pessoa é de Deus, pede para essa pessoa orar por você, faz uma chamada de vídeo para falar talvez com aquela pessoa que você já não fala há muito tempo, aproveita para você, se você tem que liberar perdão para alguém, libera perdão, pede perdão também, porque existe, gente, um destravar na nossa vida também, quando a gente coloca para fora algumas emoções reprimidas, sabe? Então, muitas vezes no final do ano, a gente tá levando muitos pesos, sabe? Pesos que são nossos, pesos que não são nossos, e que muitas vezes em uma conversa a gente consegue, sabe, colocar isso para fora, a gente se sente mais leve e Deus age grandemente na nossa vida, tá? Principalmente quando a gente resolve perdoar. Eu sei que o perdão é um desafio para quem, principalmente, ainda está caminhando pela fé, né? É um desafio, de fato. Porém, a gente precisa exercer, né, o perdão, porque o perdão nos livra de muitas doenças, tanto emocionais, espirituais, como físicas também. Já é comprovado que a falta de perdão traz muitos problemas. Então, muitas vezes no final do ano a gente está sentindo esse peso porque a gente tem muitas emoções conflitantes em nós que a gente não externalizou. Então, uma dica para vocês, tenham um diário, sabe? Tenham o hábito da escrita, o hobby, né? Um hobby de escrever. Escreva num papel as suas emoções. Escreva o que é bom, o que é aquilo que você sente bem.
aquilo que você é grato. Mas também escreva alguma situação difícil se você não tem com quem desabafar, ou se você sente que as pessoas com quem você desabafa só lhe julgam, você não se sente validado emocionalmente. Desabafe com Deus, né, gente? Claro, eu sempre vou dizer isso, para vocês orarem a Deus, porque eu, como cristã, acredito nisso. Mas também é importante que você desabafe no papel, porque a escrita ela é muito terapêutica, sabe? Eu não só incentivo vocês a se cuidarem espiritualmente, mas emocionalmente também. A gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida. E assim, é muito importante que a gente também cuide do nosso emocional, tá? Porque é possível uma pessoa cristã ser bem na vida espiritual e ser mal emocionalmente, tá? Porque são áreas diferentes que a gente também precisa tratar, que a gente também precisa cuidar. Então, uma coisa assim que eu acredito que tem me feito muito bem, gente, é escrever. Eu não tinha esse hábito, não tinha como hobby a escrita, mas eu percebi que eu tenho me sentido muito mais leve nas minhas emoções depois que eu comecei a escrever. Porque ali na escrita eu não fico me prendendo, sabe? Porque eu sei que ali é só eu e o papel, não tem ninguém que vai ficar lendo, que vai ficar julgando o que eu escrevi. Não, eu me sinto livre ali para expressar o que eu sinto, o que aconteceu no meu dia a dia. Tem vezes que eu falo mais sobre o que aconteceu no meu dia a dia, só para eu lembrar depois, se aconteceu alguma coisa que eu gostei ou que eu não gostei. Ah, aconteceu uma coisa que eu gostei muito, eu quero ter um registro dessa lembrança, então eu escrevo. Ou que eu não gostei e eu quero falar sobre esse assunto depois com alguém, aí eu escrevo. Ou então só quero simplesmente tirar algumas preocupações que estão na minha cabeça e eu coloco no papel. Então, assim, a escrita é um lugar onde você se sente livre para você expressar aquilo que você quer. Então, por isso que eu acho que a escrita é um ótimo hobby, tá? E, assim, eu fico pensando, por que eu não comecei antes, tá? Porque é um hobby tão bom, assim, você se sente tão bem escrevendo no papel, que eu fiquei pensando, por que eu não comecei isso antes, sabe? Então, você consegue cuidar mais da sua saúde mental quando você começa a colocar no papel aquilo que você pensa, aquilo que você sente. E outro hobby também que eu retomei mais ainda nesse ano 2025 foi o hobby da leitura, né? Os primeiros meses ali de 2025, que eu estava grávida, né? Eu aproveitei para ler bastante, porque eu sabia que nos primeiros meses depois que Levi nascesse eu não conseguiria ler tanto, porque eu mal conseguiria dormir, né? Que dirá ler, ter tempo para ler, porque um bebezinho, principalmente recém-nascido, demanda muito. Mas agora que Levi tá com 4 meses, vai fazer 5 meses agora em janeiro, dia 4 de janeiro, eu tô conseguindo conciliar mais a questão da minha leitura. Eu tô diminuindo o tempo nas redes sociais, né? Eu sei que o Instagram não, o YouTube é uma rede social, mas eu tô diminuindo meu tempo no Instagram, porque o Instagram é a rede social que mais consumia meu tempo. Eu uso o WhatsApp também, mas eu não tenho muito costume de ficar no WhatsApp. Só entro no WhatsApp quando alguém manda uma mensagem, liga pra mim, ou quando eu quero falar rapidamente uma coisa com alguém. Mas não é uma rede social que eu fico muito. Agora o Instagram, gente, me prendia muito por conta dos Reels, né? Os Reels eu acho que é o que mais prende a gente. Então, assim, eu simplesmente me afastei da minha conta pessoal. Eu tenho outra conta do Instagram, que é da Doçura Cristã, que é uma conta que é somente voltada a coisas cristãs, né? Publicação, Reels, cristão, stories, eu falo sobre coisas cristãs. Então, eu tenho ficado mais nessa conta, porque é uma conta mais, assim, tem mais conteúdo mais saudável, digamos assim. Ficar muito tempo no Instagram não é saudável, mesmo que sejam conteúdos bons, porque vídeos curtos mexem com o nosso cérebro, né? Eu que fiz pós-graduação na área de neurociência, eu entendo isso. Então, assim, eu entendo que tem muitos impactos em ficar muito tempo no Instagram, então, mesmo eu ficando mais na conta da Doçura Cristã, eu tenho evitado ficar muito tempo no Instagram e eu tenho dedicado mais tempo a hobbies, né, que não envolvam muito telas, né? Então, escrita, ler livros, organizar alguma coisa que eu preciso organizar, inclusive com bebês em casa sempre tem alguma coisa para organizar. Então, agora nesse exato momento meu bebê tá dormindo, mas eu sei que se eu quiser organizar alguma coisa, eu vou ter muita coisa para organizar aqui. Então, assim, tem muita coisa, assim, que você pode fazer, né, como hobby, que não envolva tela, né, então, e que seu cérebro vai agradecer, né. Então, aproveita, gente, esse final de ano, tá, para vocês fazerem coisas que vocês consigam ocupar a mente de vocês, né. Tem um ditado que diz assim, mente vazia é a oficina do diabo, né. E, assim, eu acredito que quando a gente tem a mente vazia, né, no caso a gente fica ali refletindo somente com os nossos pensamentos, a gente esquece, né, de filtrar algumas coisas que entram na nossa mente. Então, vem algumas memórias, vem algumas coisas e a gente não sabe como lidar com aquilo, né? E aí a gente se perde naquilo e acaba se sentindo com mal-estar, né? De certa forma. Então, realmente importante para o cérebro que você esteja trabalhando em alguma coisa
em algum projeto, se vocês quiserem aí, tá aí a dica, né? Façam uma conta no Instagram cristã, para você poder usar essa conta para ter o propósito de levar a palavra para outras pessoas, ajudar pessoas. Na minha conta da Doçura Cristã, no direct, já teve pessoas conversando comigo em que eu ajudei. O meu parceiro antigamente, ele também fazia muito conteúdo cristão e ajudava também as pessoas. Então, assim, eu acredito que isso facilita muito. Hoje em dia ele não faz mais isso, né? Ele não tem tempo, na verdade, né? Porque ele trabalha muito e também não tem tempo para ficar auxiliando pessoas. Mas, assim, é muito bom que você separe pelo menos um tempinho, tá? Se você, principalmente, não é uma pessoa que tem muito atarefado, assim, você tem tempo, né, para organizar um Instagram e você utilizar ele com o propósito de ajudar outras pessoas. Então, assim, utilize o Instagram, gente, para criar algo, não só consumir, sabe? É muito interessante você sentir que sua vida ganha propósito. Você ganha mais saúde mental quando você cria coisas. E você perde saúde mental quando você só consome coisas. Então, se tem uma coisa que a gente tem que levar pra vida, é isso, tá? Só consumir não faz bem ao cérebro. Por isso que, por mais que a gente, por exemplo, faça compras, né? E compre coisas que a gente gosta muito, se a gente só viver comprando, isso não vai fazer bem pro nosso cérebro, sabe? Isso vai criando um vazio. Então, isso funciona com outras coisas também. Se a gente somente consome, alguns criadores de conteúdo que muitas vezes não tem nem conteúdo, né? Chama criador de conteúdo, mas essa pessoa às vezes não tem conteúdo nenhum para lhe acrescentar. Então, assim, se a pessoa não tem conteúdo nenhum, gente, para acrescentar para vocês, sabe? Não perde tempo, sabe? Vai buscar conteúdo que de fato acrescente a vida de vocês. E se vocês quiserem fazer o mesmo que eu tô fazendo, né? Dando um tempo aí do Instagram, que eu acho que é a rede social que mais prende. Eu sei que tem outras redes sociais que prendem a gente, tipo TikTok, mas o TikTok não é uma rede social também que eu use. Mas assim, você tem que ver, né? Veja no seu dia a dia aí, o que é que me prende muito, que eu sinto que eu tô viciada, que eu sinto que eu preciso abandonar, né? Se for essa questão aí do TikTok, no seu caso, se for no Instagram, enfim, reflita sobre isso e tente trazer hábitos mais saudáveis para sua vida, tá? Eu acredito que você vai ter muito a ganhar com isso. É o que eu estou buscando fazer nesse finalzinho de ano para se me sentir melhor. É um ano, é um hábito que eu quero também levar para o ano que vem, diminuir mais as telas, tá? Diminuir mais televisão, celular, essas coisas. Ou se eu não conseguir diminuir drasticamente as telas, diminuir pelo menos a questão das redes sociais, que já vai estar ajudando e muito o meu cérebro, né? Então, muitas vezes, em vez de eu estar na rede social só rolando feed, eu venho na vida dos outros, que, sinceramente, eu parei pra pensar, né? Quanto tempo a gente não gasta vendo a vida dos outros, sendo que muita coisa que as pessoas postam na rede social é falso, sabe? Primeiro que ficar vendo a vida dos outros não vai acrescentar nada na nossa vida, não vai mudar nada na nossa vida. E segundamente, que muita coisa que o pessoal posta nas redes sociais é falso, é mentiroso, sabe? Então, às vezes, você fica ali só na rede social também consumindo e muitas vezes se comparando com uma vida que não existe, sabe? Então você vê aquele relacionamento que às vezes na rede social que tá ali tão bonito, nem existe. Ah, e tal pessoa viajou, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo e às vezes a gente nem sabe como é que tá a vida daquela pessoa, sabe? E o que vai acrescentar na nossa vida? A gente tem que investir o nosso tempo em coisas que vão acrescentar algo na nossa vida ou na vida do nosso próximo. E ficar consumindo a vida dos outros não vai produzir nada na nossa vida, nem vai fazer com que a gente ajude a vida do outro. Vai fazer que a gente simplesmente fique ali no bastidor, né, da vida dessa pessoa, observando cada passo como se essa pessoa fosse uma celebridade. E isso é algo que tem consumido muito, né, a gente ficar consumindo a vida das pessoas como se as pessoas fossem celebridades, pessoas do nosso círculo social, né? Então, antigamente, as pessoas gostavam de seguir a vida de atrizes, né, cantores, enfim, esse pessoal da mídia. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente segue qualquer um, né, que às vezes aparece ali no nosso feed, aparece lá no nosso Reels, e a gente fica fissurado ali em acompanhar cada passo da vida daquela pessoa. E isso é muito cansativo, gente. Pro cérebro, vocês não imaginam o quanto. Eu sei que a gente tem a curiosidade de saber, o que é que tá acontecendo na vida do fulano. Mas, gente, não acrescenta em nada, sabe? Eu simplesmente acordei para essa realidade e eu pensei, quer saber? Eu vou investir o meu tempo em coisas que de fato me traz retorno e faz com que eu traga retorno para outras pessoas. Então, eu vou usar o meu tempo para produzir conteúdos que de fato possam mudar vidas, que de fato vai ajudar alguém, pessoa que que me pediu um conselho, eu tenha conhecimento para dar conselho, para ajudar essa pessoa. Então, como é que eu vou conseguir ajudar alguém se eu não tiver o conhecimento que essa pessoa precisa?
Então eu tô estudando coisas que vai não só acrescentar na minha vida, mas vai acrescentar na vida do próximo também. Então é muito importante, né, que a gente pense sobre isso, que a gente reflita como a gente tem usado o nosso tempo. Como agora, nesse final de ano, você vai usar o seu tempo? Você vai usar o seu tempo simplesmente para as redes sociais, para ver o que é que fulano tá fazendo? Ou você vai usar de forma construtiva, sabe? E aqui eu não tô para pregar uma produtividade tóxica. Ah, não chegou no final do ano, eu preciso fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, como se o mundo fosse acabar. Não. Mas que aos poucos a gente possa colocar no nosso dia a dia coisas que vai nos fazer bem. Gente, uma das coisas que eu tenho gostado muito também é vela aromática, sabe? Eu amo cheirinho de vela aromática. Então, esse ano mesmo eu comprei 2 velas aromáticas de baunilha. Eu acendo aqui uma vela aromática, sem nada a ver com coisa espiritual, só pelo cheiro mesmo. A vela aromática, vou ler, vou assistir alguma coisa, sabe? Enfim. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da reflexão desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, gente, vai me ajudar bastante, tá? Vocês não imaginam o quanto vocês vão me ajudar, porque eu estou aí com a meta, né, de atingir 1000 inscritos, então cada comentário que vocês fazem nos meus vídeos, curtidas, compartilhamento, vai estar me ajudando muito. Talvez você conheça alguém que esteja precisando ouvir essas palavras, né? Para que ela entenda que ela não deve se sentir sozinha, porque a gente nunca tá sozinha, a gente sempre tem Deus na nossa vida, tá? E ela entenda, né, essa pessoa que talvez você vai compartilhar o vídeo, entenda que, assim como ela, existem muitas outras pessoas que chega final do ano, fica mais reflexivo, que não sente aquela alegria que muitas vezes as pessoas por aí, à sua volta, estão demonstrando sentir. Muitas vezes você não sente e você acha que tem algum problema com você. Não, não. É normal, né, psicologicamente falando, que você fique mais reflexivo nessa época. Mas o mais importante, gente, é vocês saberem que vocês não estão sozinhos, sabe? Quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem confiança em Deus, a gente sabe que a gente não tá só. Isso traz uma alegria tão grande pro nosso coração, um alívio tão grande. Então, seja grato, seja grata pelas coisas que aconteceram com você esse ano. Talvez não foram grandes coisas, mas você tá vivo, você tem a oportunidade de recomeçar. E eu acredito que enquanto vida a gente tiver, a gente vai ter a oportunidade, sim, de recomeçar, de fazer as coisas diferente, né? Se for um ano que acabou um pouco com a sua saúde mental, você tem a oportunidade de se reconstruir, focar mais em atividade física, sono, alimentação, socializar mais com as pessoas, sabe? Participar mais dos cultos. Se você muitas vezes busca a Deus em casa, mas não busca na igreja, participe, tá? Não acredite que toda igreja vai te fazer mal. Embora muitas vezes a gente se decepcione com a igreja, existem igrejas boas, sim. Existem pessoas boas, sim, que vai te alavancar na fé, que vai te fazer bem. Então, busque, tá? Busquem, gente. Um grande beijo. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Estou muito feliz por ter todos vocês aqui no meu canal. Beijão.